Olá, bom dia, graça e paz a todos, né? E mais uma vez nós estamos aqui para trazer mais uma revelação do Senhor Jesus para todos aqueles que têm nos seguido, aqueles que têm nos acompanhado com este trabalho evangelístico, aonde a nossa verdadeira pretensão é pregar e anunciar o evangelho da paz, do amor, da harmonia, da união e da consolação, que é o evangelho genuíno de Cristo. Diante deste aparelho, aonde o Senhor Jesus nos deu a capacidade de levar as verdades do Senhor, de se revelar, né, as verdades de Cristo, para que possa edificar os nossos amados, nossos irmãos que fazem acompanhamento da leitura sagrada e que muitas das vezes não tem a revelação, né, decretada, a revelação transparente e verdadeira, né, que por muitas das vezes, né, os nossos irmãos que fazem a leitura foge-lhe o entendimento, foge-lhe o conhecimento. Mas a Bíblia diz que há um tempo específico para todas as coisas. Quem sabe hoje você vai ter o entendimento, né, da revelação de Deus pelo Evangelho de Deus que foi anunciado por Deus por meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Eu quero, antes de tudo, que nós ministrarmos esta revelação, fazer o meu agradecimento, né, a minha oração, como forma de agradecimento, para que você também receba e nos dê, né, a liberdade de entrar na sua casa para apresentar o Evangelho, a palavra, o alimento que veio do Senhor para nós. Senhor meu Deus, bendito e eterno, glorioso e soberano Deus de paz. Senhor, Criador do céu e da terra, aquele que manifestou em cada templo o teu Espírito, e que nesta manhã nós te pedimos a tua liberdade, a tua autoridade, para que nós possamos levar o seu Evangelho, a sua palavra, o seu alimento, né, para que ele possa penetrar, né, nas vísceras dos seus filhos, dos nossos irmãos, e que possa estabilizar com autonomia aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor meu Deus, eu estou grato por tudo, porque eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso caminhar, eu posso enxergar, eu posso me expressar, eu posso estar diante desse aparelho com uma fonação e audição, né, perfeita e gloriosa, para que por ele eu possa ajudar a chegar o entendimento na casa dos teus filhos e que eles recebam com alegria aquilo que o Senhor tem revelado e preparado para cada um de nós. Pai, eu agradeço por tudo e por todos, eu agradeço pelo sol, pela lua, pelas estrelas, eu agradeço pelo ar que respiramos, agradeço pelo pão, pelo lar em que nós habitamos, o leito em que nós descansamos. Eu agradeço pelo fôlego de vida, agradeço por todos aqueles que estão presentes, aqueles que estão ausentes. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem preparado, tudo que o Senhor tem feito e tudo que ainda há de fazer, e por tudo que o fará nesta nosso agradecimento, nesse agradecimento de glorificação. Nós entregamos e deixamos tudo aos teus carinhos, aos teus cuidados, e te agradecemos por tudo e por todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós viemos com uma revelação nesta manhã, né, para trazer para vocês uma revelação, né, e levar
para todos os nossos irmãos aquilo que foi preparado para os verdadeiros adoradores, pois só o Espírito de Deus crê nas revelações do Espírito de Deus. Só aquele que tem o Espírito de Deus crê nas revelações do Espírito de Deus. Analise, acompanhe e observe, né, as frases e as revelações por ela anunciadas. Nós vamos começar aqui, né, no livro histórico de Mateus, no livro histórico de Mateus, no capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 5, que diz assim: a missão dos 12. E achando-se os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o espírito imundo para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Cananita, Judas Iscariote, o mesmo que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrai em cidade de Cananeia, de samaritanos. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Então eles tinham uma ordenança. Os 12, discípulos de Jesus de Nazaré, esses são os testemunhas de Jeová, eles acompanharam todos os fatos, eles viram os fatos acontecerem, então eles são testemunhas de Jeová, de Jesus, de Nazaré. Tudo o que foi feito na sua presença, eles acompanharam, eles estavam presentes, então eles podem testemunhar. Eles eram testemunho de Jesus de Nazaré. Todos os fatos que Jesus, tudo aquilo que foi praticado por Jesus de Nazaré, esses 12 eram testemunha, eles estavam presentes, se não todos, mas alguns poderiam testemunhar, comprovar daquilo que estava fazendo, daquilo que eles viram fazer, daquilo que foi feito. E eu cheguei a observar, uma atenção, que aqui eles tinham uma missão. Qual era a missão? Não ir ao caminho dos gentios, nem entrar em cidade de samaritano. Esses dois estavam descartados para eles. Se alguém fosse samaritano, eles não tinham comunhão com eles, eles não tinham nenhum compromisso com eles, E não ir pelo caminho dos gentios, aqueles que ainda não eram civilizados, não tinha chegado a civilização para eles, não é isso? E não ir nesse caminho, o caminho da civilização. Aí você me pergunta, mas então, se tinha os gentios, quem foi que foi enviado para os gentios? Quem foi o apóstolo que é o apóstolo dos gentios? Aí você vai vir comigo, você vai pegar a sua Bíblia e vai analisar e entender quem era o apóstolo dos gentios. No livro de Gálatas, primeiro, no capítulo de número 16, observe o que é que diz. Vamos ler o versículo de número 15, que diz assim, ó. Versículo de número 15, que diz assim, ó: mas quando aprove a Deus que desde
o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Revela seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentis. Não consultei a carne nem a sangue. Observe que Jesus de Nazaré, ele escolheu, né, os seus discípulos, Pedro, Tiago, Mateus, João, Bartolomeu, Tadeu, né? E esses foram os 12 que foi escolhido para ser os representantes de Jesus de Nazaré com o evangelho, né, da circuncisão, o evangelho da lei, né, daquilo que tinha que praticar, fazer para buscar aperfeiçoamento. E para aqueles que vinham com a perfeição, não tinha, mas eles vinham depois, né, do cumprimento de tudo por Jesus de Nazaré na cruz, ele deu agora um novo mandamento para que viesse buscar aqueles que vieram depois da cruz, para anunciar aqueles que vieram depois da cruz. Os que tiveram sido antes, os 12 discípulos tinham que ir até eles. Mas ele deu uma ordem: olha, não entre, né, em caminho de gentis, né, nem de samaritano. Esses dois eram separados. E quem é o apóstolo dos gentis, né, de samaritano? Aqui nós observamos Gálatas de número 1, versículo número 15 e 16, que diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revela seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentis. Não consultei a carne nem sangue. Ou seja, mas por que será que Paulo não consultou a carne nem sangue? O tempo que Paulo viveu sobre a terra já foi o final, né, de Jesus de Nazaré. Então ele vinha para se cumprir, e deixando ali alguém que depois da sua partida levasse o conhecimento, né, do evangelho, né, pregado pelo Espírito de Deus. O evangelho da lei, o evangelho da circuncisão, aquele que tinha que ser praticado, já tinha sido pregado por Pedro, por Tiago, por Mateus, João, Tadeu, né? E todos esses 12 que foram chamados, escolhidos por Deus, né? Como você viu aqui no livro de Mateus 10, do 1 ao 5. E para os gentis, o apóstolo que foi proclamado, chamado para levar esse evangelho, nós estamos aqui observando que Paulo foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Antes de nascer, já tinha sido preparado para esse fim, para este evento. Então, o apóstolo que nós temos que observar hoje e acompanhar, né, os seus ensinamentos é o apóstolo Paulo. Como ele diz aqui na sua primeira carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 3. Ele diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. No versículo número 11 ele diz assim, ó: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Observe que para os discípulos, Pedro, Tiago, Mateus, João e esses aí, eles tinham um fundamento, eles tinham uma base. E essa base era física, que era Jesus de Nazaré. Ele diz: olha, vai e apresente.
Quem está lhe ordenando não sou eu. Quem está lhe mandando sou eu. Eu estou pessoalmente lhes dando ordem. Vá, né? Agora não entre em caminho dos gentios. O apóstolo Paulo, ele disse que quando ele já encontrou o fundamento, já estava posto, e não era nenhum desses. O fundamento ali era Jesus, está aqui, no versículo número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora o fundamento, o alicerce a se levantar sobre é Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo, que foi enviado, né? Aí ele passa a apresentar um evangelho diferenciado. No capítulo de número 3 do 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, ó: mas se ainda o nosso evangelho está coberto, para os que se perdem, está coberto. Nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, observando e analisando, né, tirando as conclusões pela revelação, Paulo estava dizendo, olha, eu temo, né, sobre essa questão. Por quê? Por que Paulo estava temendo sobre essa questão, né, de alguém vir, né, tentar tirar, tentar colocar, né, os rudimentos do passado no presente, porque eles já estavam alicerciados ali, né, no alicerce antigo que foi dado por Jesus de Nazaré. Então tinha que vir uma renovação, né? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é tirar o primeiro para estabelecer o segundo. E você já viu no livro de Ageu 2:9 que diz que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, né? Então teria duas, né, estação, né? Duas habitação. Tirava a primeira para estabelecer com excelente glória a segunda. Aí ele diz aqui no versículo de número 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11, versículo número 4, é assim, ó: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o suportai. Bom, tudo bem, vocês podem pregar, vocês podem anunciar, vocês podem até falar, mas eu não recebo, ou seja, eu não aceito, né? Porque eu tenho agora um novo mandamento, eu tenho agora uma nova instrução. Paulo estava orientando, né, a questão, não suporte, não tem problema não. Pode deixa eles, não debata, não discuta, porque também não vai edificar ninguém, nada, tanto faz ouvir por ouvir. A Bíblia diz que nós temos que ouvir de tudo e reter o que é bom. Paulo estava instruindo eles, olha, não, mas não tem problema não, não discutam, né, não precisa vocês entrar em desespero. Aí diz assim, ó, por quê? Penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se, olha só, olha que revelação, irmãos. E se sou rude nas palavras, não sou no conhecimento, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Aqui é que eu venho, né,
Ele diz assim, ó, no versículo de número 6. E se sou rude em palavras, ou seja, se sou inculto, né? Se sou estúpido em palavras, ou seja, se eu não tenho ciência na palavra, se eu não tenho faculdade na palavra, mas eu tenho um entendimento. Se eu não tenho cultura, né? Se eu não tenho ciência, faculdade na palavra, mas não se preocupe não, que eu tenho no entendimento. Mas por que Paulo estava falando aquelas coisas? Porque segundo a Bíblia diz que este Paulo, né? Este Paulo, ele passou a ser testemunha de Jesus Cristo. Testemunha de Jesus Cristo. Mas como, irmão, que essas revelações chegam até você? É simples, lendo a palavra e ela vai nos revelar. Observe, observe. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, primeiro, eu vou ler o versículo 2 até o versículo de número, o primeiro até o 3, que é para que você entenda por que Paulo estava dizendo que ele era rude em palavra, ou seja, inculto em palavra, não tinha faculdade em palavra, mas em conhecimento. Observe por quê. Aqui no versículo de número 12 diz assim, ó, a visão de Paulo. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Por isso que Paulo é testemunha do Espírito de Deus, porque ele foi colocado lá no início, no começo, que ele tinha sido separado para isso. Observe que ele vai dizer que ele foi levado até o paraíso, aonde ninguém tinha sido, aonde ninguém tinha sido levado, senão Adão e Eva, no começo, no início, quando ele foi colocado no paraíso. Eles foram colocados no paraíso. Então Paulo passou a ser testemunha ocular das coisas que aconteceram lá, das coisas que foram realizadas lá, porque ele pessoalmente viu, sabia em cada ponto, em cada local que estava sendo colocado e por que aconteceram os fatos. Aí ele diz aqui no versículo número 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a qual ao homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo ouviu palavras inefáveis. Paulo, ele dizia que ele era inculto de palavra, mas de conhecimento, ele é um exênio, né? Ele era formado, ele tinha ciência, ele tinha faculdade, pois ele chegou até, ele foi até o paraíso, ele foi até o local dos fatos acontecidos, ele poderia comprovar, testemunhar, pois ele esteve presente, né, nos seus locais, a cada local em que o paraíso, né, foi formado. Só ele teve essa graça de voltar ao paraíso e entrar no paraíso para observar o que no paraíso encontrava, o que tinha acontecido no paraíso. Então a Bíblia diz que ele ouviu palavras inefáveis. Palavras indivisíveis, que não se pode exprimir por palavras. Palavras deliciosas, né? Palavras encantadoras, palavra inebriante, né? As coisas que não podiam se exprimir, né? Que não podia anunciar por palavra ou gesto, dar a conhecer, a entender, que não podia se revelar, né?
ou se representar por meio de um trabalho, de uma arte, manifestar, demonstrar, fazer conhecer suas ideias e expressar-se. Quando a Bíblia diz que ele não podia inebriar, né? Inebriar, ou seja, embriagar, extasiar, se deliciar, se encantar, se entusiasmar com o que ele viu. Analise, observe, entenda, né? Pois ele expressa, né, no versículo de número 6 do 11, né, no versículo número 6 de 2 Coríntios 11, né, e ele era rude em palavras, ou seja, ele não tinha a faculdade, ele não tinha verdadeiramente a cultura, né, na palavra, mas no conhecimento ninguém poderia acompanhá-lo. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Tenho demonstrado, né, o que verdadeiramente é lícito, aquilo que edifica, aquilo em que verdadeiramente vai nos dar a capacidade para seguir em caminho reto. Quando ele diz que ele era rude em palavras, ou seja, eu sei que eu sou ignorante, né? Eu sou inculto, eu sou agreste, eu sou áspero nas palavras. Verdadeiramente não me informei porque não busquei homem. Se eu fosse buscar homem, eu tinha, né, a cultura, eu tinha a teologia, eu tinha, né, a faculdade. Mas eu não busquei a homens. Por isso eu sei que eu sou rude em palavras. Sou rude em palavras. Sou ignorante. Mas no conhecimento eu tenho a faculdade, eu tenho a ciência, eu tenho um exímio conhecimento, porque eu fui até o paraíso. Eu fui lá no local dos fatos acontecidos. Por isso que ele se tornou o apóstolo dos gentios, ou seja, da civilização. Por que aconteceu? Ele tinha as explicações. O que foi preparado, de que forma foi formado, ele tinha as explicações. Porque ele é o apóstolo de Jesus Cristo, não de Jesus de Nazaré. Os apóstolos de Jesus de Nazaré foram aqueles que vieram antes da cruz. Todos eles vieram para ser testemunha dos fatos ocorridos. Mas como segundo a Bíblia diz que a vontade de Deus era que tivesse a separação, né? A vontade de Deus é tirar o primeiro para estabelecer o segundo. Então, está aí a revelação para mim, para você e para nós. A revelação que foi dada por Deus. A revelação que foi dada por Deus para mim, para você e para nós. No livro de Hebreus, Hebreus 10, e o versículo de número 8, né? Está escrito assim, ó: como acima diz, sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tirar tudo isso aí para estabelecer o segundo.
tirar o primeiro, né? Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tirar o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ou seja, então Paulo veio dizer e anunciar, dizendo: olha, tudo aquilo que foi feito, né, por intermédio deles ali, já foi feito, já se cumpriu, acabou. Agora eu vou estabelecer o segundo, porque é o Espírito, né? É feito pelo Espírito. Já foi feito, não se fará mais. O que já foi feito, não se fará mais. Amém, irmãos? Então tá aí a revelação. Para mim e para você fazer o seu acompanhamento, né, fazer os seus análises e tirar suas dúvidas, né, sobre a questão. Paulo, o apóstolo do gentio, aqueles que vieram depois da cruz, eu, você e todos os demais, temos que ser instruídos, baseado e guiado nas revelações, ou seja, nos seus ornamentos, naquilo que Paulo nos ensinou. Pois a base do seu ensinamento é Jesus Cristo, não é Jesus de Nazaré. Amém? Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, que nos revelou, trouxe essa revelação para mim, para você, para todos nós, possa estar dando também a alimentação para que possamos cada vez mais enaltecer, glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Tudo isso para a glória de Deus. Que nesta nossa homilia, a palavra do Senhor, as revelações de Deus, possa estabilizar, alimentar, estruturar, e te pegar, edificar pelas tuas mãos e dizer: você é um escolhido para anunciar, para levar este evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho que anuncia a paz na igualdade, no amor e na perseverança, que é o evangelho genuíno de Cristo. O evangelho em que Paulo nos ensina, nos ensinou e vem nos ensinando a cada dia. Por isso eu te peço, irmãos, dê essa oportunidade ao seu irmão. Leve esse conhecimento. Busque a base das revelações. Tire suas dúvidas e leve o conhecimento do evangelho de Cristo aos seus irmãos. Eu te agradeço por tudo, né? E te dou um forte abraço e te desejo toda sorte em nome de Jesus.